Segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, o câncer de mama é que mais afeta as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa para 2014 é de mais de 57 mil novos casos. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama ainda são altas, provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados, mas que não pode e nem deve ser encarada como uma sentença de morte. E para conversar comigo aqui no estúdio do Momento Saúde de hoje sobre este assunto está o ginecologista e mastologista Dr. Henrique Brenelli e a voluntária do grupo Rosa e Amor, Maria Helena Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, muito obrigada pela presença. Doutor, vou começar com o senhor. Após os 50 anos de idade, são os índices mais altos de casos de câncer. Eu queria saber se tem a ver com a condição socioeconômica, com a urbanização da sociedade. E o senhor concorda com essa afirmação? Que tem a ver com isso? O câncer de mama a gente tem que dividi-los, né? Aquele câncer genético, que esse vai acontecer numa idade muito mais precoce, na faixa dos 30 e poucos anos, né? E os outros cânceres que acontecem na mama da mulher, que vai acontecer, cada ano que passa na vida aumenta o risco dela ter câncer, né? Então, eu sempre falo para minhas pacientes que se elas vivessem 100, 120 anos, todas elas teriam câncer de mama. Assim como nós homens teríamos o câncer de próstata. O porquê isso? Porque por causa do envelhecimento, né? Quer dizer, nosso sistema imunológico envelhece e a gente sabe que cada 10 mil células, uma célula é doente. Nós temos o nosso sistema imunológico que tem a capacidade de fazer com que essas células morram. Com a idade, o adoecimento desse sistema imunológico e algumas outras causas fazem com que esse fenômeno deixe de existir. Então, essa célula que nasceu doente, ela vai se multiplicar e vai dar um câncer. Então, eu acho que a gente tem que dividir muito bem o que é o câncer genético, o câncer comum, o câncer familiar, né? Então, o que a gente vê muito, e está a Maria Helena aqui, acho que ela tem muito medo, né? E meus parentes, e minha filha, né? Quando o câncer aconteceu depois da menopausa, o risco é ser mulher e ter um pouco mais de 50 anos, né? Esse é o maior risco, o Esse fator. é o maior risco. Ok. Né? E o senhor acredita no fator emocional também como uma das causas do câncer? Não, o que esse sistema imunológico que eu falei para você, ele adoece, ele se modifica, né? E a gente sabe que principalmente as grandes perdas fazem com que nós tenhamos níveis diferentes de produção de corticoides, tudo, que acaba afetando esse sistema imunológico. Então, o sistema emocional, de uma maneira indireta, pode favorecer também como, e eu volto a falar com a Maria Helena, a vontade de ser curada. Nossa, também ajuda muito. Muito, é verdade. Quer dizer, da mesma forma que alguma coisa emocional pode ter acarretado, também o contrário acontece. Querer estar curado, estar bem com a família, também ajuda muito a levantar. Eu sempre falo, né, que talvez tão importante quanto o tratamento médico é a mulher ela gostar de viver, ter motivo para viver, né? Quando a portadora de câncer de mama tem essas duas características, né, ela gosta da vida e ela precisa viver, você pode ter certeza que esse câncer evolui muito melhor, né? Tem até um livro muito interessante, Amor, Medicina e Milagres, é um cirurgião americano e ele trabalha muito com mulheres com câncer de mama. E ele chegou até a fazer um trabalho onde ele divide as mulheres, porque tinham mulheres que ele fala assim, puxa, essas estavam curadas, aí há algum tempo essas mulheres estavam com uma recidiva.
Outras falam, o prognóstico é muito ruim, essas mulheres acabam tendo um prognóstico bom. E no estudo que ele faz, ele encontra muito isso, a motivação para viver e o gosto pela vida. Ok. Maria Helena, isso então é um fato, o medo das filhas terem irmãs, se você tiver, esse é um medo constante depois que você passa por um problema desse, como esse. É verdade, eu vivo cobrando a minha família, minha irmã, minhas sobrinhas, e eu ainda tenho uma sobrinha que tem eu, que é o lado da mãe dela, e tem a tia dela, lado do pai, que teve. Então essa é mais cobrada. Tem que sempre fazer o autoexame, né, doutor? Não tenha medo de se tocar, né, que é importante, o toque. A Marilena está falando do autoexame. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que a mulher tem que fazer a mamografia. Primeiro, A partir de que idade, doutor? A partir dos 40 anos e, por exemplo, os familiares a filha da Maria Helena, tudo, ela tem que fazer um pouco antes, né? Os parentes mais próximos, é importante que seja antes. Tem que começar a fazer pelo menos uns 10 anos antes da idade que apareceu o câncer. Então, isso é importante. A autopalpação, eu acho que ela é muito importante, lógico, porque é importante fazer um diagnóstico com tumor de 2 centímetros em vez de 5 centímetros, né? Mas a palpação, por exemplo, nós que estamos acostumados a palpar a mama, somos treinados para isso, a gente vai conseguir palpar um nódulo de 0,7 centímetros, mais ou menos, né? A mulher, ela vai palpar um nódulo aí caroço, né? É um nódulo de mais ou menos de 2 centímetros, então que para nós já é avançado, né? Mas é muito importante que a mulher se autopalpe, né? Porque ela desenvolve um conhecimento do seu corpo, né? E a hora que ela conhece muito bem seu corpo, ela começa a ter preocupação. Então ela vai procurar fazer a mamografia e os exames necessários. E tem um período que ele tem mais visibilidade? Um período que a mulher possa percebê-lo antes? Tem algum período pré-menstrual? Na palpação? Isso. Sempre pós-menstrual, né? Porque dentro do quadro de TPM, né, a mama fica muito engurgitada. Então, 10, 15 dias antes dela menstruar, essa mama é mais dolorida, aparecem o que nós chamamos de pseudonódulos, né? São áreas onde o tecido glandular está mais congestionado, mais edemaciado, né? E isso confunde muito, né? Então, o ideal seria ela fazer depois se autopalpar depois da menstruação. Okay. Mas não esqueça de fazer a mamografia. Deixa eu perguntar fazer duas perguntas. Claro. No caso, eu tenho filho. E quem não menstrua mais? Filho, em relação ao câncer de mama. Cada 100 casos de câncer de mama feminino, nós temos um masculino. Então, a probabilidade é muito pequena, né? Então, fica tranquila com isso. E quem não menstrua, ela marca mais ou menos. Provavelmente ela tem ovário, tirou o útero, mas tem ovário, então ela tem o quem toma a pílula também, consequentemente, né, não tem aquele intervalo da pílula, por exemplo, toma seguida. Aí vai depender do tipo de pílula, né? Mas aí marca um dia no mês e faz. Entendi. Tá. E o homem, por exemplo, no caso, o filho dela, por ela ter tido, não aumenta em nada as chances dele ter? Não, normal. A não ser que tivesse outros casos de câncer masculino, não tem que se preocupar. Entendi. Doutor, e quais são as características do câncer de mama? Quais são as alterações, além do nódulo que se percebe? Tem outras alterações? Quando nós tentamos fazer diagnósticos mais precoces, então através da mamografia, o sinal muito importante para nós são as microcalcificações, né? Um tumor de 1 centímetro tem 1 bilhão de células, né? Se a gente fizer o diagnóstico dele com 1 milímetro, que seria a microcalcificação,
nós vamos estar fazendo esse diagnóstico pelo menos 2, 3 anos antes de aparecer o caroço, né? Então, para nós é muito importante os achados mamográficos, né? Infelizmente, não é 100%, né? A mamografia ela falha, né? A gente complementa esse exame com o ultrassom, né? que ajuda bastante, principalmente naquelas mamas mais jovens, nas mamas mais densas, né? Mas, basicamente, o diagnóstico precoce é feito com a mamografia. Ok. Maria Helena, e você é voluntária agora, mas já passou pela doença. Eu queria saber como que você descobriu, se foi o autoexame, se foi a mamografia. Conta um pouquinho desse início, como que foi a sua descoberta, a descoberta do câncer. Eu descobri o meu tomando banho, né? Mas aí já estava avançado, porque não consegue, né, doutor, descobrir. Ele tinha uns 2 centímetros. Uns 2 centímetros, que era igual a uma bolinha de gude. Você não tinha o hábito de fazer o Não. autoexame, foi um dia atípico que você fez. Aí deu um estalo meio assim, né? Mas mesmo assim ainda fiquei um tempinho. Fiquei o medo. Será que vai tirar a mama? Como que eu vou reagir? Aquelas coisas que todas as mulheres pensam, né? O medo da confirmação de que era. Confirmação. E que eu acho que medo não precisa ter, né, doutor? Não, tem que correr. A história do diagnóstico é uma sentença de morte. Então, não é verdadeiro. Não é verdade. Mas só que não é assim, né, doutor? Nós, a gente não pensa. Não, mas quem recebe o diagnóstico, ele Nossa, confunde, né, o diagnóstico de câncer com o diagnóstico de morte, né? Quem somos nós para determinar a morte? Nossa, então, né? já Com pensa certeza. que a gente já imagina o caixão do lado. Aí já pensa na família, no filho, aquelas coisas que todo mundo, né, que sempre pensa. Entendi. E você fez o tratamento pela rede pública de saúde? Não, então, Como que foi o seu tratamento? Como desenvolveu o seu tratamento? Do dia que eu descobri, depois que eu resolvi ir na ginecologista, até a cirurgia, acho que demorou uns 20 dias, mas eu tinha convênio. Né? Tá. E eu acho que há 15 anos atrás também era muito diferente, né? As coisas não eram tão demoradas como hoje, né, doutor? Hoje os convênios pedem até relatórios do porquê nós estamos pedindo a mamografia. É um absurdo, mas eles fazem absurdo, isso. com né? certeza. Tudo que é para retardar ou para negar a autorização para fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, eles se armam dessas regras para retardar. Então você fez pelo convênio e correu tudo bem? Você fez em pouco tempo? Como que foi o tratamento? Aí o tratamento depois, né? Porque a rádio tem 38 sessões e a quimio eu fiz 6 sessões. Aí tem outro problema, né? Além da doença, é a quimioterapia. Os efeitos colaterais. O cabelo, né? Aí você já esqueceu do câncer, você já está pensando que você vai ficar careca. A vaidade, né, das mulheres, tem muita vaidade. Então você já pensa, meu Deus, vou ficar bem de peruca? Vou ficar bem careca? Vou ficar bem de lenço? Tudo aquilo você pensa. Aí já vem a vaidade já feminina. Já vem a vaidade feminina. Aí você começa a troca, né, com Deus. Oh, meu Deus, eu lembro que eu descia ali na porta do Taquaral e ia até lá no Instituto do Rádio, pedindo para Deus, não cai meu cabelo, não cai meu cabelo. Você acha que não tem como, né? É uma consequência óbvia, né? Não e tem o cabelo que cai e nasce de novo. Tanto é que eu cheguei até no padre Marcelo pedir para não cair o meu cabelo. Aí cheguei lá que a ficha caiu, uma senhorinha, até gosto de contar, uma senhorinha parou do lado e falou para mim, o que você veio fazer? Eu falei, o que a senhora veio fazer? Né? Aí ela contou que ela veio lá pedir para que o filho dela passasse o Natal com ela, porque ela estava com o filho preso. Eu falei, então, meu Deus, você me desculpa, me perdoa muito, mas eu vou ajudar essa mulher que está mais precisando do que eu, porque meu cabelo vai nascer, não é? Então, mas isso não adianta, são umas coisas que a gente que fatalmente passa pela cabeça, né? Ainda mais mulher com toda a vaidade, isso é normal. Nossa. Né? Acho que é normal. Mas é duro. É o que eu falo, Mariana, quando a gente dá um diagnóstico de câncer de mama, imediatamente 3 fantasmas vêm na cabeça da pessoa. Eu chamo fantasmas porque não são verdadeiros, mas são fantasmas. O primeiro é a morte, né? A relação entre diagnóstico de câncer e morte. Né? Morte, nós vamos morrer de qualquer outra coisa. Né?
A segunda é a dor, né? Porque todo mundo relaciona, puxa, o sujeito teve uma morte horrível porque ele tinha câncer, né? Também hoje a gente sabe que a farmacologia, a medicina faz com que a pessoa não tenha dor. E o terceiro é a mutilação, né? A mama que é retirada, o cabelo que cai, né? Então são 3 fantasmas que acompanham o diagnóstico do câncer de mama. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo, já voltamos com mais Momento de Saúde. Fique aí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje sobre câncer de mama. Dr. Brenelli, a demora ainda no SUS acaba agravando o estado clínico das pacientes, né? E ainda existe muita demora, pelo que eu pude ver. Como que o senhor avalia, como que se pode tranquilizar essas pacientes? Como que o senhor lida com elas? O SUS, a gente trabalha com ele na Unicamp. Nós procuramos ser um pouco rápidos nisso tudo, né? Mas é muito complexo, porque falta vaga, falta lugar na terapia, falta lugar na quimioterapia e tudo. Apesar do governo ter feito uma lei que a mulher tem que ser tratada em até 60 dias, isso só no papel, né? Isso não acontece. Isso não acontece, né? Às vezes leva 6 meses para você tratar. E lógico, primeiro que a doença evolui, né? Ela não está parada. E segundo, isso vai para os nossos dirigentes, né? Imagina algum familiar querido dele com câncer de mama. Pergunta como essa pessoa consegue dormir sabendo que ela tem um câncer ali, né? As pessoas, eu tenho uma cliente que era uma pintora, né? Ela pintava as células cancerosas dela dentro do corpo dela, ela conseguia ver as células, né, na imaginação dela. Então, deve ser muito difícil, né, Marina? É difícil. Deve ser muito difícil essa espera, né? É difícil saber que tem o câncer e é pior ainda conviver aí 3, 4 meses aguardando um tratamento. É uma espera dolorida, tanto para o paciente quanto para a família, né? É uma coisa que afeta todo mundo. Isso que eu falo, e não é só a doença em si, né? É a qualidade de vida, é emocional. Porque se na clínica privada a gente consegue operar 3, 4 dias depois, na medicina socializada, quer dizer, não precisava ser em 3, 4 dias, mas num tempo muito menor do que se faz hoje. Maria Helena pode falar um pouquinho sobre isso também, né? Porque convive, né? Voluntária, convive com bastante paciente. Tem muito caso assim, Maria Helena? Aparece bastante lá, muitos casos mesmo. Mas sempre temos nossos anjos da guarda que a gente corre, vai atrás, eles ajudam a antecipar. Mas tem mulheres lá que estão esperando mamografia já tem mais de ano. Nossa. Para fazer a mamografia. Aí depois da mamografia tem as consequências, tem outros exames que se deu. Na minha época, quando eu fiz a mamografia, lá onde eu fiz, ela pediu para eu esperar, eu esperei. Daí a pouco ela me chamou para fazer a ultrassom. Aí eu já comecei a ficar assustada, porque fui fazer mamografia igual a fazer ultrassom. Quer dizer, depois pediram a autorização, a guia da médica. Então, hoje, o SUS não faz isso.
Quer dizer, a pessoa acho que tem que esperar, né, doutor? A mamografia. Depois tem que pedir o exame de ultrassom, uma complementação. Que aí pode demorar também. Biópsia. A biópsia. A Depois o biópsia. estadiamento. Isso, e vai indo. Depois e vai vaga indo. para conseguir a cirurgia. A cirurgia. São profissionais aptos a fazer isso. Hoje a mulher tem direito à reconstrução imediata. Não né? faz. Mas são poucos profissionais capacitados a fazer a reconstrução. Então, é preferível Demora anos, então. é preferível não ter câncer. É preferível não ter. E depois a quimioterapia, a radioterapia, o remédio, né, que umas têm que tomar, o tamoxifeno. E outros remédios de alto custo, né? Às vezes tem umas que não tem que tomar outro, né, doutor? Tem Aí vários, para entrar naquela lá, aquela briga danada. Aí não tem o remédio. Não tem o remédio. Minha filha, olha. E acaba sendo um tratamento multidisciplinar também, envolve outros profissionais, Isso, né, doutor? Sim, é o cirurgião, quer dizer, dentro da equipe cirúrgica, hoje nós temos o oncoplástico, o cirurgião, mas aí depois ela precisa do oncologista clínico, do radioterapeuta, da fisioterapeuta, da nutricionista, né? Da psicóloga. Da psicóloga, E a psicóloga também, acho que para a família, também, para ajudar a família. Porque às vezes é tão traumatizante que tem que ter um acompanhamento familiar também, além do próprio paciente. Mas a gente procura priorizar o paciente, né? Nem isso a gente consegue. Então a gente seleciona só aqueles casos que realmente tem uma necessidade muito grande para se dar conta. Maria Helena, como que foi esse pós-tratamento para você, com outros médicos, junto com a sua família, esse acompanhamento, como que foi? Quais foram os acompanhamentos que você teve? E como que foi realmente para você? Se te ajudou? Como que você se sentiu nesse processo pós-cirúrgico? Olha, eu senti bem amparada mesmo, tanto pelos meus familiares, amigos, colegas de trabalho. E uma fisioterapia que eles indicam que a gente tem que fazer, né, doutor? Por conta da rádio, que o braço tira os gânglios, ele fica inutilizado, né? Então, a rádio, ela piora. Ela piora. E nessa fisioterapia, a gente conheceu bastante pessoas maravilhosas, sabe? Que me ajudou muito mesmo. E, inclusive, a Márcia, que é a presidente atual agora do nosso grupo Rosa e Amor, que... Sabe, então para mim foi um tratamento muito bom, eu senti muito bem. Durou bastante tempo? Durou 6 meses de quimioterapia. E 30 e tantos, 8 de rádio. Até que chega tudo, que foi tão rápido também, acho que dá uns 6 meses, né, doutor? 6, 7 meses. O tempo médio de tratamento é esse? Isso. Você precisou fazer a mastectomia? Não, um quadrante. Ok. Entendi. Doutor, a gente tinha passado um pouquinho pelo câncer de mama nos homens. Eu queria saber se os sintomas, as causas são os mesmos da mulher? O que acontece com os homens é a mesma coisa? As causas não seriam outras, né? Mas o diagnóstico no homem é mais fácil, né? Porque o homem, como ele tem pouca mama, e aí, lógico, ele não faz a mamografia, não existe o screening, né? O rastreamento. Então, ele vai perceber pelo aparecimento de um nódulo, né? Como ele tem uma mama muito pequena, o nódulo rapidamente é percebido. E não é usual fazer algum tipo de reconstrução se tiver que tirar? Ou sim, existe isso? Não, no homem não. Não. Você precisou fazer? Você fez, Maria Helena, algum tipo de reconstrução? Não. Não precisei. Porque hoje, Maria Helena, mudou esse conceito, né? A oncoplástica é uma especialidade incorporada à mastologia, mas ela é muito mais precoce, é o que o Fabrício faz lá, na Rosa e Amor, né? Porque o grande problema, até pouco tempo atrás, até a década de 70, o tratamento ideal era se retirava toda a mama, né? E depois começaram a surgir as reconstruções, mas
Em 73, inclusive nessa época, eu fui para Milão para trabalhar nesse projeto da quadrantectomia e se provou que para alguns casos, você tirando um quarto da mama e fazendo a radioterapia, você tinha tão bons resultados quanto tirar a mama toda, né? Só que quando a gente faz esse quadrante e irradia, a mama fica bastante diferente, né, Maria? Fica bastante diferente. E como você irradia essa mama, fica muito difícil a reconstrução. Então, hoje, com a técnica da oncoplástica, né, a oncoplastia, essa mama já é reconstruída, mesmo na hora que faz o quadrante, a gente usa algumas técnicas que faz com que essa mama fique mais bonita. E aí você irradia, né? Porque é muito complicado você consertar essa mama depois da radioterapia. Então, hoje, já esses conceitos mudaram bastante. É garantido por lei, como o senhor disse, já fazer a reconstrução logo em seguida, mas também não acontece essa reconstrução. Mas por falta de profissional ou por falta de um atendimento, por exemplo, na rede pública, de um atendimento que já faça isso em seguida? Por exemplo, na Unicamp nós fazemos, né? Mas tem um número tão grande de casos e quando você faz a reconstrução, são cirurgias mais demoradas, né? E tem menor número de profissionais. Então, se nós formos fazer a reconstrução para todas as mulheres, o que vai acontecer? Nós vamos deixar de operar um número grande, né? Então, a gente seleciona alguns casos para fazer a reconstrução e tenta operar o maior número possível de casos, né? Tratar o maior número Tratar para depois pensar. E lá existe paralelamente uma outra fila que seria a reconstrução tardia. Que é impossível, pelo número de pacientes, impossível a gente reconstruir todas. Entendi. E quando se tira parte, por exemplo, essa cirurgia é garantida também esteticamente para que elas fiquem iguais, as mamas iguais, porque aí se tira uma inteira, você reconstrói ela inteira, né? Provavelmente vai ficar simétrica com a outra. E quando se tira parte dela, essa simetria, essa estética que seria para que ficasse bonito, é feito também. Isso, a oncoplastia ela usa técnicas que você deforma menos essa mama, você reconstrói essa mama. E ao mesmo tempo, nós simetrizamos a outra mama. Então, deixa a mama oposta, semelhante à mama que tem câncer. Okay. Isso normalmente é uma regra. Maria Helena, você conhece bastante casos das pessoas da onde você é voluntária, que passou pela doença, que ainda está nessa fila para conseguir a reconstrução da mama? Tem bastante casos lá, né? Inclusive, tem o filho do doutor Fabrício, que ele está dando uma força boa lá no grupo e vê os casos das mulheres. Tem umas lá que tem uns 10 anos que ainda está sem a mama. 10, 12 anos. Então, é que eu falo, graças a esses anjos da guarda, a gente hoje pode dar uma autoestima, né, para a mulher, porque é uma autoestima, né, doutor? Ficar sem uma mama, ainda mais uma só. Se é sem as duas, eu acho que até, um pouco melhor, né? Mas sem uma, Como que você vê essas mulheres passando por esse período? Eu vejo, que você as vê, enxerga? Tem uma lá, Vilma, que acho que ela deve ter ficado uns 10 ou mais sem a mama. Mas era um olhar tão triste que a gente percebia nela, sabe? Aquela tristeza. Aí teve um convênio com um hospital em São Paulo e ela foi. Você precisa ver a mulher como mudou. Outra vida. Hoje é uma outra vida. Porque eu acho que, se bem que tem os artifícios, né? Alguns segredos, né, doutor? Mas diferente. Não tem... Mas a hora que você se olha no espelho... Nossa!
Tanto é que você faz a reconstrução para a mulher, não é para o companheiro, não é para ninguém, é para ela. Para ela. Para ela poder se olhar no espelho e se ver como uma pessoa. Como uma mulher, né? Como Porque uma mulher. as mamas são uma referência, é a referência feminina. O travestido, qual a primeira coisa que ele faz para se parecer como mulher? Ele coloca uma Coloca mama. prótese. É verdade. Então, Agora, a minha mama foi muito bem feita. Ele fez o quadrante, o plástico foi junto. Então, eu estou muito contente. Graças a Deus. Você fez eu em tive seguida? sorte. Já demorou um pouquinho? não, no Não, mesmo tempo. no mesmo Ao mesmo tempo. Ele tempo. acertou, Ah, ele nem já fez. parece, porque é uma que eu tem bastante, sabe? Mas foi muito bem. E eu falo para ele que eu vou fazer o reconstrução, ele fala, para quê? Sua mama tá bonita? Ai, que bom. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre câncer de mama. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da radioterapia intraoperatória. Não tem no Brasil ainda, e eu sei que ela diminui, por exemplo, de 25 dias de tratamento, reduz para 1, é isso mesmo? Reduz para 10 minutos. 10 minutos, ok. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tecnologia, por favor. A radioterapia intraoperatória é o seguinte, quando você faz o quadrante, você tira 1/4 da mama, sobra os 3/4. Então, você tem que irradiar, né, uma quantidade mais ou menos aí de 4.500, 5.000 rádios, que isso é dividido em seções, né? A Marilena estava falando em 38, é por aí. Então, no Instituto Europeu de Oncologia se desenvolveu uma técnica que durante a cirurgia você faz a radiação da mama, né? Existe todo um aparelho especial, que no Brasil não tem nenhum, isso aí é muito caro, esse aparelho, mas o nosso grupo desenvolveu uma técnica, nós fizemos uma adaptação e nós tratamos mais ou menos uns 50 casos com essa técnica, que para casos selecionados ela é muito boa, né? Porque a mulher não tem que fazer a radioterapia, as complicações são muito menores, né? Então é possível fazer, né? Em São Paulo tem o Sírio lá, tem um sistema, na época nós demos até assessoria para o Sírio, o doutor Hernani foi o que introduziu isso no Brasil, Porto Alegre, também a Santa Casa de Porto Alegre faz isso, mas é adaptação, né? Você faz um centro cirúrgico e você transporta a paciente até o aparelho de radioterapia. Então, não ficou muito prático. Em Milão tem o aparelho, um robozinho que ele entra dentro da sala cirúrgica, né? Então você faz aquilo como rotina. Aqui ainda os casos são muito selecionados, né? Depende do grau de gravidade do caso. E tem toda essa logística, né, que é complicado. Você tirar a paciente anestesiada, levar para o aparelho de radioterapia, né, é mais complicado. Mas é uma técnica que eu acho que ela tem um lugar dentro do tratamento do câncer de mama. Não é para todas as mulheres. Não seria viável para a rede pública, por exemplo? Não. Não. Não, seria. É muito interessante que isso aconteceu em Milão. Quer dizer, quando se começou. Porque o que acontece? Os aparelhos de radioterapia normalmente são distantes dos grandes centros, dos pequenos centros, né?
Então, um trabalho feito em Milão mostrava que, dependendo da distância que a mulher morava ao centro de radioterapia, ela deixava de fazer o tratamento, né? E quando você faz isso no mesmo tempo da cirurgia, você evita custos, né? E você diminui o número de casos de abandono do tratamento. Entendi. Então, se a nossa saúde fosse bem estruturada, isso provavelmente seria possível. E ajudaria muitas mulheres, né? Porque diminuiria a fila da radioterapia, né? E a radioterapia também diminuiria também as consequências, as complicações. Né? As complicações, que também é uma fase muito difícil do tratamento. E tem um percentual de mulheres que ficam com fibrose pulmonar, aumenta o inchaço no braço, ela tem uma série de complicações. Que tem outros que reduziria dão com problema essa de técnica. coração, né? Que reduziria com Com essa técnica para casos especiais. Ok. Bom, esse mês a gente tem o Outubro Rosa, né? Maria Helena é voluntária, o Outubro Rosa simboliza a luta e o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Queria que a Maria Helena falasse um pouquinho, já que ela é voluntária do grupo Rosa e Amor, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho junto com essas mulheres e também o que vocês têm para este mês de programação. Eu sei que você dá algumas palestras também. Fala um pouquinho para a gente, Maria Helena. O nosso Outubro Rosa de Valinhos Valinhos está sendo iluminado de rosa, né? Isso, geralmente os prédios públicos, não é? A Câmara, o Rotary, bastante lugar lá está sendo iluminado. E nós vamos ter um chá da tarde, dia 23/10, também, que a renda é tudo em prol do Rosa e Amor. Aí as mulheres tiveram um dia delas lá, tiraram fotos. Então vai ter na Biblioteca Municipal de Valinhos a exposição das fotos delas o mês inteiro, lá em Valinhos. O evento coral agora dia 4, que vai pintar o rosa de rosa, que ele doou as tintas. E dia 2, e iluminar, mais alguns que eu consegui pegar lá, esses eventos. E você ministra palestras também? Você Não, fala da sua vivência, do que aconteceu com você? É isso? A presidente do grupo, que é a doutora Márcia, ela vai lá, fala do câncer, e eu falo eu dou meu testemunho, né? Em firmas, que é bem solicitado mesmo. Eles convidam bastante o Rosa para fazer esse tipo de palestra. E eu gosto muito, porque com isso, né, a gente está levando um pouquinho para as mulheres a nossa experiência. E esperança também. Esperança também, Esperança. que não é fácil. E todas as quinta-feiras nós temos palestra com ótimos palestrantes lá no Rosa e Amor. O Rosa e Amor é um grupo formado de psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, os anjos da guarda, que são os médicos, né, oncologista, os plásticos. E assistente social temos, todos os dias, funciona das 8 às 5 horas da tarde. Ele fica na rua Joaquim Alves Correia, 3855, perto da Câmara Municipal de Campinas, a nova agora, a de Valinhos, a nova. Ok. Doutor, o senhor também trabalha no Instituto da Mama. Isso. Fala um pouquinho sobre o Instituto, do seu trabalho lá, pra gente. O Instituto da Mama, eu sou diretor, né, com um grupo realmente muito bom, uma equipe que a gente foi construindo durante esse tempo todo, são mastologistas, né, eu, doutor Fernando, doutor Renato Torresan, doutor Danilo, o Fabrício, que trabalhava no Instituto Europeu de Oncologia. Que é o seu filho. Que é o meu filho, que ele vem fazer principalmente a parte de reconstrução. E associado a isso, a fisioterapeuta, psicólogo, enfermeira, realmente a gente tem um preparador físico, ele faz uma avaliação daquilo que a mulher pode fazer ou não, né? Então a gente tenta dar esse tratamento total para a mulher, né?
porque o importante não é só curar o câncer, né? O importante é devolver essa mulher para a sociedade, devolvê-la para o seu trabalho, para a sua família, para o seu casamento, com todos os problemas resolvidos, né? Então, e para ela ter realmente uma qualidade de vida boa, acho que todos esses fatores têm que ser tratados, né? Então, o importante para nós que tratamos do câncer de mama é fazer com que essa mulher tenha uma vida plena depois do câncer, né? Essa vida plena dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, dentro do seu lar. Ok. Maria Helena, você gostaria de fazer suas considerações finais sobre o que conversamos aqui, sobre o seu trabalho? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque a gente teve o câncer, não foi para ajudar mesmo as pessoas, né? Então, do momento que eu fiquei sabendo, eu falei, eu tenho que dar uma ajuda e de qualquer maneira. Aí surgiu o grupo, que é igual que o doutor falou, que lá é que vai dar uma autoestima para as pessoas e elas saem de lá assim bem animadas, sabe? Porque vê que também as pessoas que já tiveram há 15 anos, 20 anos estão bem, né? Então, a princípio elas chegam lá numa tristeza muito, nossa, tem que ter um jogo de falo, cintura né, bom. Eu acho que dentro dessa desgraça, né, ela serve para muitas coisas. Uma delas é para ver a vida de maneira diferente, né? E essa solidariedade que vocês têm, né? E eu, cada vez que vejo uma de vocês, eu falo, ali tem uma heroína. É e realmente vocês são heroínas, passar pelo que passaram, né? E não ter amargura pela vida, né? Verdade. E pelo contrário, né? Ela se envolve, então, em ajudar, se envolve em ser solidárias. Isso né? é bom porque acaba estimulando, né, as outras pacientes. Eu acho que isso é um dos principais fatores para que elas melhorem, né? Lógico, e como, né? Temos passeio, leva elas para passear, né, fora de Campinas. E é um trabalho bom. Convido eles, já conhecem, né, doutor? Convido você a fazer uma visita lá. Com certeza. Estarei lá na próxima oportunidade, com certeza. Deus quiser. Obrigada. Doutor, o senhor poderia fazer suas considerações finais a respeito do que conversamos hoje? Fica à vontade. Eu queria dirigir às mulheres, né? Primeiro, nós estamos em época de eleição, né? Até hoje eu não vi nenhum candidato falar sobre a melhora no atendimento do câncer, né? E não é cobrado, quer dizer, então é uma boa época para conversar com o seu candidato, né? E mostrar a penúria que a oncologia vive, né? Para as mulheres, eu acho que vale a pena investir no rastreamento, né? Vale a pena fazer o diagnóstico precoce, né? E aquelas que, infelizmente, tiverem diagnosticado um caso de câncer, não perca a esperança. O exemplo está a Maria Helena, quer dizer, o câncer não está relacionado com a morte, né? Hoje a gente tem condições de tratar, nós temos condições de transformar a mutilação até às vezes numa plástica. Até muitas vezes a mama fica mais bonita do que a original, né? Então, morrer todos nós vamos. Todos. Do que e quando não sabemos. Então, eu acho que a mulher ela tem que ser corajosa, né? Ela tem que enfrentar e tem que brigar por seus direitos. O direito de fazer a mamografia, o direito de ser tratada num tempo humano, né? E de ter a sua reconstrução, como determina a lei. Ok, obrigada pela presença de vocês no nosso programa de hoje. O Momento Saúde de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal no YouTube, pela TV Câmara. Obrigada, até breve.